Amém. Que essa seja, né, a nossa certeza, cantar nos céus. Aqui, talvez alguém até diga que eu cante mal, mas lá eu sei que eu vou cantar muito bem, que é Deus que vai estar olhando, é Deus que vai estar recebendo o meu louvor. Não vou ter nenhum acusador lá dizendo que eu canto mal. Os acusadores da mulher adúltera e a defesa de Jesus. João 8, de 1 a 11. Vamos ver o que Deus tem para nos mostrar nesta noite, o que nós podemos aprender com esse texto, né? Porque às vezes as pessoas chegam, né, diante de nós e nos acusam, o mesmo aconteceu com essa mulher, mas ela teve Jesus Cristo ali para fazer a sua defesa. João 8, né, 1, nos diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Pai de amor, nós te agradecemos. Pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe, Pai, no nosso meio, que, ó Pai, tenha liberdade para agir, ó Pai, em nossas mentes e corações neste momento, que possamos entender verdadeiramente a tua palavra, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, nos mostra que Jesus estava descendo, ele havia ido para o Monte das Oliveiras, e pela manhã ele está retornando, talvez tenha passado à noite, no monte, orando com seus discípulos, e pela manhã ele está voltando para o templo, e todo o povo vinha atrás dele, vinha ter com ele, diz o texto, e assentando-se os ensinava. Aí os escribas e fariseus, olhando que o povo vinha atrás de Jesus, eles aproveitaram para trazer uma mulher que eles apanharam em flagrante de adultério. E chegam para Jesus e levam aquela mulher diante de Jesus e perguntam a ele o que fazer. O que nós podemos entender com esse texto? A primeira coisa que nós podemos entender é que nós não podemos cumprir ou entender a palavra de Deus apenas por parte. Nós precisamos entendê-la no total. Alguém essa semana me perguntou alguma coisa sobre um texto, e eu disse: olha, a gente às vezes precisa, para entender um versículo, ler um livro. Às vezes, para entender um livro, precisa ler o Novo e o Velho Testamento todo. Às vezes precisa ler a Bíblia toda para entender um livro da Bíblia. Nós não podemos tentar entender por parte, ou apenas usar parte dela. Aqueles homens estavam trazendo uma mulher para que Jesus decidisse o que fazer com ela. Mas na realidade, o que eles queriam era outra coisa. Onde estava o homem que com aquela mulher cometeu tal pecado? Será que nós já paramos para pensar? Onde é que estava o homem? Porque Levítico 20:10 diz: Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Cadê o homem? Eles pegaram a mulher e levaram diante de Jesus, porque a intenção deles não era
a mulher. A intenção deles era fazer com que Jesus caísse em contradição contra o que Moisés havia dito, contra o que Moisés havia escrito. Eles estavam tentando uma oportunidade para que pudessem acusar Jesus de alguma coisa contra a lei de Moisés. Aí eles teriam razão para prender Jesus. O problema dos escribas e fariseus não era a mulher, e nem o adultério dela. E nem o adultério, creio eu. Porque eles estavam olhando, eles queriam pegar Jesus em contradição, como falamos. João 8,3 diz: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Por que eu digo que não era a mulher e nem o adultério? Porque se fossem isso, se eles quisessem zelar pela lei, cumprir a lei, eles teriam levado o homem junto. Olha, a lei diz que o homem e a mulher devem morrer. E são aqui os dois. O que nós faremos com ele? O que o Senhor diz? Moisés diz para matar os dois. E tu, Jesus, que dizes? Mas eles pegam a mulher apenas. Eu vejo por trás disso, uma intenção de apanhar Jesus em contradição com a lei de Moisés. Era uma hipocrisia dos fariseus a chamar Jesus de mestre. E eles ainda o chamam Jesus e dizem: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Acho que aquele aluno, quando aquele pior aluno da sala, aquele bagunceiro que cola, que faz tudo errado na sala, quando ele chega para o professor e diz mestre, eu acho que o professor se sente até um pouco ofendido com essa palavra. Porque será que eu sou seu mestre mesmo? O que eu estou fazendo de errado que você cola a prova toda? Às vezes o professor cala, mas é conivente. Ele sabe o que o aluno faz, mas deixa passar. E às vezes também não pode fazer nada. Mas, quando eles chamam Jesus de mestre, eu vejo ali um pouco de hipocrisia. Porque eles queriam que Jesus desse àquela mulher uma sentença para que eles usassem aquela sentença contra o próprio Jesus. Às vezes o que nós falamos, irmãos, são usados contra nós mesmos. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. E Jesus sabia sabia o que se passava no coração daquelas pessoas. Ele sabe o que se passa em nosso coração, em nossa mente. Ele sabe de tudo isso. A pergunta foi capciosa para incriminar Jesus. Eles dizem: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Observe a pergunta maliciosa, para Jesus. Na lei Moisés fala para apedrejá-la. E tu, Jesus, o que o Senhor diz? Aí Jesus pega e fica em silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Mas às vezes, eu costumo dizer que o silêncio nem sempre é a melhor resposta. Determinada situação você tem que falar sim, você tem que responder, que às vezes a pessoa usa o seu silêncio para entender coisas que não deve. Mas Jesus ali ficou em silêncio porque ele estava, entendo eu, olhando para cada uma daquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher. Ele fica em silêncio diante daquela pergunta, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, Senhor Jesus, o que o Senhor diz? O que nós vamos fazer com ela? Aí Jesus diz o texto que ele fica em silêncio. O que nós podemos aprender? Jesus age em silêncio. Eu não quero nem ver Jesus agir. Eu não quero nem ver o agir de Deus. Eu quero saber que Ele está agindo a meu favor. Eu não preciso ver as maravilhas de Deus. Eu preciso saber que Ele está fazendo. E Jesus, enquanto estava em silêncio, escrevendo na areia, Ele estava já olhando para aquelas pessoas e entendendo que Ele estaria falando em defesa daquela mulher que estava sendo acusada. É interessante que ele sabia que aquela mulher tinha tudo para ser condenada. Ela tinha tudo para ser apedrejada. Não importa se o homem não estava ali ou não. Se ela foi apanhada em flagrante de adultério, o certo era trazer os dois. Mas eles trouxeram apenas a mulher. E tinha mais de 2 testemunhas. Se eram verdadeiras ou não as testemunhas, nós vamos entrar na questão. Mas diz o texto que ela foi apanhada em adultério e levaram aquela mulher até Jesus. Estava ali aquela multidão, que com certeza uma boa parte deles conheciam a lei de Moisés, e dizia que ela deveria ser apedrejada juntamente com o marido. Mas levaram apenas a mulher, e ela
com certeza seria, né, apedrejada. A liderança judaica olhava para Jesus naquela época e percebia nele uma ameaça. Por isso que eles queriam, né, que Jesus dissesse que deveria soltá-la. Eles queriam que Jesus falasse para soltar aquela mulher, para usar aquela palavra de Jesus contra ele mesmo. Mas Jesus sabia disso, porque Jesus olha através dos olhos e alcança o coração da pessoa, a mente da pessoa, e sabe o que ela está pensando. Os escribas e fariseus queriam pegar Jesus nas suas próprias palavras. Quando a vítima conhece o coração dos algozes, né? Às vezes, a vítima, ela sabe, ela conhece a pessoa que está fazendo algo errado, algo mal com ela, né? O algoz é aquela pessoa que te maltrata, que quer fazer alguma coisa errada, alguma coisa mal contra você. Por que eu digo a vítima? Porque às vezes nós podemos olhar para esse quadro, irmãos, e entender que a mulher era a vítima. Mas se você olhar por outro ângulo, a vítima era Jesus. O objetivo final não era a mulher, era acusar Jesus. Então, Jesus era a principal vítima ali, não a mulher. A mulher estava sendo acusada para que eles pudessem chegar até Jesus e fazer com que ele negasse o que Moisés havia dito. Então eu entendo que Jesus ali era a principal vítima. A principal vítima não seria a mulher, seria Jesus. A mulher seria apenas um instrumento para fazer de Jesus a vítima, se ele fosse contra o que Moisés escreveu. Às vezes nós olhamos para as pessoas, né, que estão nos acusando e conhecemos o que se passa, sabemos um pouco da pessoa, independente, né, de quem. Às vezes isso acontece conosco. Porque eu entendo que Jesus estava olhando para o coração daquelas pessoas que estavam acusando a mulher, querendo chegar a ele, e ele vê tudo o que eles estavam fazendo. Por isso, né, ele faz a melhor defesa que aquela mulher pode ter na sua vida, né? Jesus é o nosso advogado, o advogado fiel. Porque pastor, é advogado infiel? Será que há advogado infiel? Né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com os advogados. Conheço alguém que sofreu um acidente algum tempo atrás e procurou um advogado para dar entrada no DPVAT e até hoje não recebeu nem o DPVAT, não viu o advogado, porque tem coisas que não se precisa de advogado. DPVAT é uma delas. Tá? Acidente de carro não se precisa de advogado. É só você cumprir os trâmites normais. E essa pessoa entrou com o advogado e o advogado sumiu e com certeza recebeu o dinheiro. Mesmo sabendo, né, a intenção dos escribas e fariseus era usar a mulher para condená-lo e ele a defende. Será que nós faríamos isso? Né? Será que nós faríamos o que Jesus fez, mesmo sabendo que a intenção dos fariseus era usar aquela mulher para acusar Jesus? Ele para e faz a defesa dela. João vai dizer que nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele está junto do Pai, sendo nosso advogado. A versão, né, diz: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Você já contratou um advogado e deu a ele a procuração de plenos poderes? Às vezes nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque quando você dá uma procuração de plenos poderes a um advogado, ele, sobre aquele assunto, você está dando a ele autoridade total. Ele pode assinar por você, ele pode receber por você, ele pode dizer sim por você, ele pode dizer não por você, porque você está dando plenos poderes para ele. Então, às vezes é preciso que você analise a procuração que você está dando a este profissional. Se vamos dar a ele, né, todo o direito sobre nossa vida, sobre pelo menos aquele assunto que ele vai estar sendo o nosso patrono. O que nós podemos entender ali? A mulher, ela fez um contrato tácito com Jesus. O que é o contrato tácito? É aquele contrato silencioso. É aquele acordo onde ninguém fala nada. Mas o contrato está feito. Às vezes, né, o rapaz começa a olhar para uma menina, começam, né,
a dar umas voltinhas juntos, aí daqui a pouco, sem que normalmente o rapaz vai pedir a menina em namoro, os dois já estão namorando. Por quê? Houve um acordo tácito. Houve um pedido tácito, uma aceitação tácita, né? Silenciosa, ninguém respondeu nada, ninguém perguntou nada, mas aquele acordo foi feito. Daqui a pouco já estão em beijos e abraços. Então já estão namorados, namorando, né? Daqui a pouco ficam noivo e casa, sem que alguém seja pedido para namorar. É mais ou menos isso que aconteceu, né, com a mulher. Ela fez um contrato tácito com Jesus, silencioso com Jesus. Ela não falou para Jesus: Jesus, você pode me defender? Jesus não disse para ela: você quer que eu te defenda? Ele não disse isso, mas ele agiu em silêncio. Imagine Jesus olhando para cada uma daquelas pessoas, cada um daqueles acusadores, né? João 8,7 diz: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Endireitou-se por quê? Porque primeiramente, quando eles perguntaram o que fazer, diz o texto que Jesus se abaixou e ficou escrevendo na areia. Jesus ficou escrevendo no chão. Então ele se endireitou porque ele estava abaixado, ele estava em alguma posição, e o endireitar-se é ficar reto, ficar em pé, ou levantar-se, talvez colocar-se de uma posição com o tronco para cima e endireitar-se desta forma. E vai dizer para eles: aquele de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Por isso que eu disse, irmãos, que Jesus age em silêncio. Porque enquanto ele estava escrevendo na areia, eu percebo que Jesus estava lendo a mente de cada um, o coração de cada um. E talvez ele pudesse dizer para aquela mulher: mulher, esse à sua direita, ele fez tão errado quanto você. Esse que está atrás de você, ele também já adulterou em algum momento da vida. Esse que está à sua frente já fez também coisas piores do que você. Porque Jesus sabia o que se passava na vida de cada um deles. Será que Jesus colocaria a vida daquela mulher em risco se ele olhasse naquela multidão e percebesse que havia um sem pecado? Porque bastaria um jogar a primeira pedra, que os outros jogariam. Mas ele não colocou a vida daquela mulher em risco. Eu entendo, porque ele sabia a vida de cada um. Quando ele diz: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra, ele já tinha olhado a vida de cada um, o coração de cada um, e entendido que todos eles eram pecadores, talvez piores do que aquela mulher. Às vezes as pessoas acusam umas às outras, mas fazem piores. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Só ela e o diabo. E Deus, com certeza, Mas às vezes as pessoas querem esconder de Deus. Mas Jesus, eu entendo que ele olhou para o coração de cada pessoa que estava ali acusando aquela mulher e percebe que todos eles tinham algum pecado em si. Por isso ele diz: olha, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Não tinha um sem pecado, Jesus já tinha visto isso. Por isso eu entendo que ele não colocou a vida da mulher em risco ao dizer esta palavra. Ele sabia o coração de cada um, o que se passava na vida de cada um. Ele sabe o que se passa na nossa vida, na vida de cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos, o que nós deixamos de fazer. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe de tudo o que nós fazemos. Os olhos de Deus estão em todo lugar, diz a palavra. Os segundos seguintes para aquela mulher. Você já parou para imaginar naquela mulher? Quando ele diz, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Se fosse conosco, se tivesse uma multidão na sua frente, te acusando, e você de joelhos, aguardando a sentença, aguardando o que Jesus estaria falando, e eles dizem: olha, Moisés manda atirar pedra, matá-la apedrejada. O que você diz, Jesus? O que se passou na mente daquela mulher? Talvez ela tivesse se preparado, feito como Estevão, quando morreu apedrejado aos pés de Paulo. Ela tivesse ali preparado para a morte. O que se passou na mente dela,
Eu não sei, talvez você também não saiba, mas talvez você possa imaginar como eu. Ela se preparou ali para a morte. Porque ela não conhecia o advogado que estava defendendo ela. Ela não sabia o que Jesus podia fazer, o que ele já sabia dos seus acusadores. O segundo e seguintes para Jesus. Jesus sabia que não ia ter pedradas. Aquela mulher estava esperando ser apedrejada, mas Jesus, ele sabia que não ia ter pedradas. Porque ele sabia, ele conhecia o coração de cada um, como ele conhece o nosso coração. Por isso, ele falou daquele jeito: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. João 8:8 vai dizer: e tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. É interessante que é a segunda vez que ele torna a inclinar-se. Primeiro quando eles perguntaram, depois ele se endireita, como diz o texto, e agora ele se inclina de novo, quando ninguém joga pedra. Ele se inclina de novo. Mas ele se inclina por quê? A mulher já estava, ele já tinha visto que ninguém ousou em jogar a primeira pedra. Ele viu que ninguém pegou a mulher para matar. Mas o texto diz que ele inclina-se e continua escrevendo. O que ele escreveu eu não sei. Nunca li nada que relata o que Jesus escreveu nesse momento. Talvez algumas cogitações sim. Mas o que ele escreveu ali, nós não sabemos. Jesus se endireita pela segunda vez. João 8:10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A primeira vez que ele dirige-se à mulher. Perceberam que essa é a primeira vez que Jesus dirige a sua palavra à mulher? Quando ele pergunta a ela: onde estão aqueles teus acusadores? A primeira vez. Ele não se perguntou a ela se ela queria que ele a defendesse. Ele não perguntou a ela o que estava acontecendo. Ele não perguntou a ela: é verdade que você foi encontrado em flagrante de adultério? Ele não perguntou nada disso a ela. Ele fez a defesa. Sabe por quê? Ele conhecia a vida dela. Ele conhece a nossa vida. Por isso que ele nos defende. Por isso que ele está diante do Pai para nos defender. Foi a primeira vez que ele se dirige àquela mulher e fala para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que nos defendem no campo jurídico pela primeira vez. Nós nunca vimos. Não sei se você já passou por isso, de ir ao fórum e chegar lá, você não ter o patrono, você não ir com o advogado, tá? Aí a outra parte tem o advogado, você não tem. Aí o juiz não pode prosseguir, tá, com aquela sentença, tá, se você não tiver uma defesa. Porque você tem que ser defendido por alguém. Aí ele diz: chama o dativo. Aí eles chamam um advogado que o governo paga para te defender. Mas aquele advogado que normalmente eles chamam, o cara nunca te viu mais gordo, nunca leu o processo, ele não sabe nada da sua vida e vai te defender. Por isso que muita gente perde alguma coisa, quando está lá e acontece isso. Porque é simplesmente um cumprimento da lei. Você tem que ter alguém para te defender. Mas a outra parte, o advogado da outra parte, já leu o processo, sabe de tudo que aconteceu e o seu advogado não vai saber. Jesus, ele é nosso advogado. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Ele sabia tudo daquela mulher. Ele sabia tudo daqueles acusadores. João 8:11 nos fala sobre o perdão de Jesus. E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai